Meu sobrinho, sumido há 10 anos, surgiu sorrindo. Tia, soube da casa e vim cuidar de você. Sou Iracema, 72 anos, viúva. Mas meu porta-retratos digital já sabia de tudo. A manhã de terça-feira corria como todas as outras manhãs desde que meu Bento se foi, há quase um ano. O silêncio na casa era um companheiro constante, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede da sala. Um presente de casamento que já media o tempo de nossas vidas há 50 anos. O cheiro de café fresco e de bolo de fubá, que eu fazia mais por hábito do que por fome, pairava no ar, uma tentativa teimosa de manter a casa com cheiro de lar, mesmo sendo um lar para uma pessoa só. Eu estava sentada na poltrona de balanço, a de palhinha, que rangia suavemente no assoalho de madeira, com o tricô no colo e os pensamentos longe. Pensava na venda da casa. Tinha sido a decisão mais difícil da minha vida. Cada canto daquele casarão de 3 quartos no Tatuapé guardava uma memória. O riso dos meus filhos, hoje casados e morando longe. As festas de Natal com a família toda reunida, quando a casa ficava pequena. As noites em que Bento e eu sentávamos na varanda, contando estrelas e fazendo planos que o tempo se encarregou de mudar. Vender foi como arrancar um pedaço da minha própria pele. Mas a idade chega. As escadas se tornam montanhas e o custo para manter um lugar tão grande sozinha era uma sangria na minha aposentadoria. O dinheiro da venda, uma quantia considerável que eu nunca tinha visto na vida, estava agora aplicado no banco, rendendo o suficiente para que eu vivesse meus últimos anos com tranquilidade num apartamento pequeno e seguro. Era uma paz agridoce. Eu tinha segurança, mas sentia falta do eco dos meus passos na casa vazia, da mancha de sol que entrava pela janela da cozinha toda a tarde, do cheiro de chuva na terra do quintal. Minha vida tinha se tornado menor, mais silenciosa, mais contida. Foi nesse silêncio que a campainha soou, um som estridente que me fez dar um pulo na cadeira. O coração disparou, uma reação boba de quem não espera mais por visitas inesperadas. Deixei o tricô de lado e caminhei devagar até a porta, ajeitando o avental. Esperei que fosse a dona Marlene, da casa ao lado, que sempre aparecia para um dedo de prosa. Mas quando abri a porta, o rosto que me encarou não era o dela. Era um rosto do passado, um que a memória desempoeirou com esforço. Era Ricardo, o filho da minha falecida irmã, Clotilde, o meu único sobrinho. Ele estava diferente, claro. Os 10 anos que se passaram tinham-lhe roubado os cabelos, deixando uma testa larga e brilhante, e adicionado uma barriga que estufava a camisa de marca. Mas o sorriso era o mesmo, largo, branco, mas com algo de artificial, um sorriso que nunca alcançava os olhos. Ele segurava um buquê de margaridas um pouco murchas, como se tivessem sido compradas às pressas numa floricultura de esquina. Tia Iracema, que saudade da senhora! Ele exclamou com uma alegria forçada, já se adiantando para dentro e me envolvendo num abraço que me tirou o ar. O perfume dele era forte, amadeirado e caro. Um cheiro que não combinava em nada com a minha casa, com cheiro de café e saudade. A senhora está maravilhosa. Nem parece que o tempo passou. Eu me desvencilhei do abraço, sentindo uma estranha mistura de surpresa e desconfiança. 10 anos. 10 anos de um silêncio absoluto. Quando minha irmã se foi, eu o amparei como a um filho. Quando ele se casou, fiz questão de lhe dar um presente generoso, mesmo com o dinheiro curto na época. Depois, ele sumiu. As ligações de Natal se tornaram raras, depois inexistentes. Quando meu Bento adoeceu, passando meses entre a cama e o hospital, Ricardo não fez uma única visita, nem um telefonema para saber se o tio precisava de alguma coisa. No enterro, ele não apareceu. Mandou uma coroa de flores com uma faixa escrita com o nome da empresa dele. Uma formalidade fria, impessoal, que doeu mais do que a ausência. E agora, ali estava ele, na minha sala, agindo como se tivéssemos nos visto no domingo anterior. Ricardo, meu filho, que surpresa! Consegui dizer, minha voz um pouco trêmula. Entre, quer um café? Acabei de passar. Um café da senhora? É claro que eu quero. O melhor café do mundo, ele disse, o sorriso ainda colado no rosto. Ele entrou e, sem a menor cerimônia, sentou-se na poltrona do Bento. A poltrona de couro,
já gasta e macia pelo uso, onde meu marido lia o jornal todas as manhãs. Vê-lo ali, naquele lugar sagrado, me causou um arrepio. Ele olhou ao redor, o olhar percorrendo o apartamento novo com uma curiosidade que me pareceu mais avaliadora do que genuína. Então é aqui que a senhora está morando agora? Aconchegante. Mas bem menor que a casa, não é? Eu fiquei sabendo da venda por uma prima distante. Fiquei tão preocupado, tia. A senhora sozinha, tendo que lidar com corretores, com uma fortuna dessas na mão. O mundo está cheio de gente ruim, sabe? Gente que se aproveita da boa-fé dos mais velhos. Aí estava, a palavra-chave: fortuna. O motivo da visita repentina, das flores murchas e da falsa preocupação. Um nó se formou na minha garganta. Eu não era boba. Sabia que a notícia da venda da casa, um imóvel valorizado, se espalharia. Mas ouvir a confirmação da boca dele, de forma tão descarada e disfarçada de cuidado, foi como levar um tapa. Fui para a cozinha preparar o café, com as mãos tremendo um pouco. Enquanto a água esquentava, as lembranças dos últimos 10 anos vieram com força. As festas de fim de ano em que eu olhava para o telefone, nutrindo uma esperança tola de que ele ligasse. A solidão profunda após a morte do Bento, quando um pouco de atenção familiar teria sido um bálsamo. Onde ele estava em todas essas ocasiões? A resposta era óbvia. Vivendo a vida dele, sem gastar um segundo do seu tempo com a tia velha, que não tinha mais nada a oferecer. Até agora. Voltei para a sala com a bandeja, o cheiro do café forte se misturando ao perfume dele. Servi uma xícara e me sentei no sofá, de frente para ele, mantendo uma distância segura. Ele pegou a xícara e começou o seu discurso, um monólogo cuidadosamente ensaiado de autopiedade. A vida tem sido dura, tia Iracema. A crise no país, sabe como é. A minha empresa de importação, que era um sucesso, está passando por maus bocados. Os impostos são um absurdo, a concorrência é desleal. Tive que demitir funcionários, peguei um empréstimo pesado no banco para tentar salvar o negócio. Minha mulher, a Patrícia, vive preocupada. As crianças querendo coisas que não posso mais dar. Ele suspirou, um suspiro teatral, e balançou a cabeça. Às vezes, parece que estou remando contra a maré. É um sufoco, tia. Um sufoco diário. Ele falava, e eu apenas ouvia, a xícara de café parada na minha mão. Cada palavra dele era uma pá de cal na imagem do menino que eu um dia amei como a um filho. Ele não estava ali para me ver, para saber como eu estava lidando com o luto e com a mudança. Ele estava ali com um propósito claro. Ele cheirou dinheiro como um tubarão cheira sangue na água. Ele estava me pintando um quadro de desespero para, em seguida, me apresentar a solução. E ela veio, exatamente como eu previ. Por isso que eu me preocupei tanto quando soube da casa. Pensei, meu Deus, a tia Iracema, uma senhora de idade, com todo esse dinheiro. A senhora não entende de investimentos, de aplicações. Os gerentes de banco só querem bater meta, empurram qualquer porcaria para a gente. É um perigo. A senhora poderia perder tudo o que o tio Bento lutou a vida inteira para construir. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom confidente, como se estivesse me contando um segredo. Eu entendo desse mundo, tia. Eu sei como fazer o dinheiro render de verdade, com segurança. Eu poderia ajudar a senhora a administrar isso. Cuidar de tudo para que a senhora não tenha nenhuma dor de cabeça. Só precise relaxar e aproveitar a vida. Pense em mim não como um sobrinho, mas como seu consultor financeiro, um homem da sua total confiança. Afinal, família é para isso, para se ajudar. A audácia, a desfaçatez, chamar a si mesmo de homem de total confiança depois de 10 anos de abandono. Tratar-me como uma velha caduca que não sabe cuidar do próprio dinheiro. Aquele sentimento de indignação, que estava adormecido, começou a ferver dentro de mim. Era um insulto à minha inteligência, à memória do meu marido, a tudo que eu era. Eu tinha cuidado das finanças da nossa casa por 50 anos. Tinha criado 2 filhos, ajudado a pagar a faculdade deles, administrado as economias que nos permitiram ter uma vida digna. E agora, esse estranho com o meu sangue vinha me dizer que eu não era capaz. Meu olhar, sem querer, desviou-se dele e pousou sobre a mesinha de canto, ao lado do sofá.
Ali estava o porta-retratos digital que Bento me deu no nosso último aniversário de casamento. Foi o presente mais moderno que ele já me deu. É para você nunca se sentir sozinha, meu bem. Nossas melhores lembranças vão ficar passando aí o dia todo para te fazer companhia, ele disse com aquele jeito doce dele. Desde que ele partiu, o porta-retratos se tornou meu companheiro fiel. Nele, eu não coloquei apenas as fotos das nossas bodas de ouro, das viagens à praia e dos aniversários dos netos. Eu, que sempre fui uma mulher de guardar as coisas, cartas, documentos, recibos, digitalizei muito mais do que apenas memórias felizes. Bento sempre dizia: guarde tudo, Iracema. Papel e fotografia contam a história que a boca dos homens esquece de contar. Uma calma fria e cortante desceu sobre mim, apagando o fogo da raiva. A tristeza e a decepção deram lugar a uma clareza de propósito que eu não sentia há muito tempo. Ricardo me via como uma presa fácil, uma viúva idosa, solitária e, segundo ele, desinformada. Ele achava que encontraria uma velhinha chorosa e carente, pronta para entregar as economias de uma vida em troca de um pouco de atenção falsa. Ele não sabia com quem estava lidando. Ele não sabia que os anos me ensinaram a ser paciente, a observar e, principalmente, a esperar o momento certo de agir. O poder não está em quem grita mais alto, mas em quem detém a informação. E eu tinha toda a informação de que precisava, passando em silêncio numa tela de 8 polegadas. Meu rosto, que devia estar fechado em mágoa, se abriu no sorriso mais amável e sereno que fui capaz de produzir. A mudança na minha expressão pareceu surpreendê-lo e encorajá-lo ao mesmo tempo. Ele relaxou na poltrona do meu marido, certo de que sua conversa tinha me convencido. Eu me levantei devagar, com o corpo já não tão ágil, mas com a mente mais afiada do que nunca. Você tem razão, Ricardo. É muita coisa para uma cabeça velha como a minha. Eu disse, minha voz soando doce e frágil, uma atuação digna de um prêmio. É uma bênção você ter aparecido. Família é mesmo um tesouro. Peguei o porta-retratos digital na mesinha. O toque do aparelho frio nas minhas mãos me deu uma sensação de força. Caminhei lentamente até ele, que me olhava com um brilho de vitória nos olhos, já fazendo as contas do dinheiro que conseguiria arrancar de mim. Parei na sua frente, segurando o pequeno aparelho como se fosse um troféu. Que bom que você veio se preocupar comigo, meu filho. Sente aqui mais perto, eu disse, indicando o espaço ao meu lado no sofá. Antes da gente tomar aquele café e conversar sobre negócios, me ajuda a lembrar de umas coisas. A memória da gente falha, sabe? Inclinei a tela na direção dele, onde uma foto de um dia feliz na praia dava lugar a outra, e depois a outra. O sorriso dele começou a vacilar. Uma pequena contração de incerteza no canto da boca quando ele viu as imagens mudando. Você reconhece estas fotos? O sorriso de Ricardo não desapareceu de uma vez. Ele primeiro congelou, uma máscara de alegria forçada que se quebrava em câmera lenta. Seus olhos, que antes brilhavam com a cobiça de um apostador prestes a ganhar o prêmio, agora estavam fixos na pequena tela de cristal líquido que eu segurava em minhas mãos trêmulas. O ar na sala pareceu ficar mais denso, mais pesado, carregado com o peso de 10 anos de mentiras e negligência. O tic-tac do relógio na parede, que antes era o som da minha solidão, agora soava como a contagem regressiva para a explosão de uma bomba. A primeira foto era inofensiva. Uma imagem do último Natal em que estivemos todos juntos, há mais de uma década. Ricardo, ainda um rapaz, ao lado da mãe, minha irmã Clotilde, ambos sorrindo para a câmera. Ele deu um riso nervoso, tentando manter a compostura. Ah, sim, tia. Lembro desse dia. A gente era feliz e não sabia, não é mesmo? Mas por que estamos vendo isso agora? Achei que íamos falar sobre o seu futuro, sobre como proteger seu dinheiro. Eu não respondi. Apenas inclinei um pouco mais o porta-retratos e a imagem mudou. Agora era uma foto de verão, tirada na mesma época em que meu Bento sofreu o primeiro infarto, o que deu início ao seu longo e doloroso declínio. A foto mostrava Ricardo numa lancha, no meio de um mar azul turquesa, o sol queimando sua pele. Ele estava abraçado a uma mulher mais velha, loira e com o rosto esticado de plásticas, ambos segurando taças de champanhe. O sorriso dele naquela foto era genuíno, um sorriso de pura satisfação e luxo.
Um sorriso que eu e Bento não vimos em seu rosto por anos a fio em nossas festas de família. Isso, ele começou, a voz um pouco falha. Isso foi uma viagem de negócios. Muito estressante, por sinal. A tela piscou novamente. A imagem seguinte não era uma fotografia, mas a digitalização de um cartão postal. A caligrafia era a dele, inconfundível. Ele o havia mandado de Paris para um amigo, mas o endereço veio errado e o carteiro, por me conhecer, entregou em minha casa. Eu guardei. Nele, Ricardo escrevia: "A coroa aqui é um caixa eletrônico sem fim. Nunca mais vou precisar trabalhar na vida. Adeus, Brasil." A data no carimbo dos Correios era do dia exato do enterro do meu Bento. O dia em que ele mandou aquela coroa de flores fria, sem sequer aparecer, para se despedir do tio que o ensinou a andar de bicicleta. O rosto de Ricardo passou de pálido para um tom esverdeado. O suor começou a brotar em sua testa larga. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, a máscara de bom sobrinho finalmente estilhaçada no chão da minha sala. "Tia, eu não sei onde a senhora arranjou isso. É uma montagem, uma brincadeira de mau gosto. Alguém quer nos colocar um contra o outro." "Montagem, meu filho? Que palavra engraçada", respondi, com a voz mais calma e doce que consegui. Era a calma que precede a tempestade. "Não sou boa com essas modernidades, apenas guardo as coisas que recebo. E essa aqui", continuei, enquanto a imagem mudava mais uma vez, "não é montagem nenhuma. O que apareceu na tela foi a cópia de um e-mail. Um e-mail que a minha própria irmã, a mãe dele, me enviou poucas semanas antes de morrer de tristeza e desgosto. Nela, Clotilde desabafava, com palavras cheias de dor, sobre como Ricardo a pressionava para vender o apartamento e lhe dar o dinheiro, sobre como ele a acusava de ser egoísta por querer manter o único teto que tinha. Ela escreveu: "Iracema, meu filho se transformou num monstro. Ele só enxerga dinheiro. Tenho medo dele, minha irmã. Medo do que ele é capaz de fazer quando não consegue o que quer." Foi o golpe final. Ricardo se levantou da poltrona de Bento como se tivesse levado um choque. Ele me encarou, não mais com falsidade, mas com uma raiva pura e assustada. Era o olhar de uma criança pega em flagrante, uma criança que, de repente, percebe que o adulto que ela tentava enganar sempre soube de tudo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Gaguejou, apontou para o porta-retratos como se fosse uma arma apontada para ele e, por fim, deu meia volta. Eu preciso ir. Lembrei de uma reunião. Inadiável", ele murmurou, tropeçando nos próprios pés enquanto se dirigia à porta. Ele não olhou para trás. Apenas abriu a porta com uma força desnecessária e saiu, batendo-a com um estrondo que fez o prédio inteiro tremer. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio da solidão, mas o silêncio do campo de batalha após a primeira escaramuça. O cheiro do perfume caro dele ainda estava no ar, uma presença fantasma e desagradável. A xícara de café que ele mal tocou continuava sobre a mesa de centro, uma prova de que a visita não passara de um delírio. Eu caminhei até a janela e o vi entrar num carro importado, muito mais luxuoso do que o de alguém que se dizia sufocado pelas dívidas. Ele arrancou com o carro, cantando pneu, desaparecendo na rua como um ladrão em fuga. Eu voltei para o centro da sala e me permiti sentir. O coração batia forte, uma mistura de medo, adrenalina e uma estranha, poderosa sensação de triunfo. Eu não tinha gritado, não o tinha insultado, apenas mostrei a verdade. E a verdade, nua e crua, tinha sido mais eficaz do que qualquer acusação. Sentei-me no meu sofá, o porta-retratos ainda em minhas mãos, e respirei fundo pela primeira vez desde que ele chegara. Ali, sozinha na minha nova e pequena fortaleza, comecei a pensar em como as pessoas me viam. Meus próprios filhos, com todo o amor que tinham por mim, me tratavam com um cuidado que às vezes beirava a condescendência. "A senhora não precisa se preocupar com isso, mãe. Deixa que eu resolvo. Cuidado para não cair, hein? Tem certeza de que tomou o remédio da pressão?" Eles me viam como a velhinha frágil, a coitadinha da mamãe, que ficou viúva e precisava ser protegida do mundo.
O próprio Ricardo baseou todo o seu plano desprezível nessa mesma imagem. A imagem de uma mulher idosa, solitária, facilmente manipulável. Mas eles não me conheciam. Ninguém conhecia a Iracema por inteiro. Eles viam a senhora que fazia bolo de fubá e tricô, mas não conheciam a mulher que, por 50 anos, foi a ministra da economia da família. Bento era o coração, a alma sonhadora, mas eu era o cérebro, a calculadora. Era eu quem controlava o livro-caixa, quem pagava as contas em dia, quem pechinchava na feira para fazer o dinheiro esticar. Era eu quem lia cada cláusula de cada contrato antes de Bento assinar qualquer coisa. Ele confiava em mim de olhos fechados. Você enxerga os números e as letras miúdas, meu bem. Eu só enxergo as pessoas, ele costumava dizer, beijando minha testa. Essa habilidade, essa natureza metódica, nunca foi embora. Pelo contrário, com a idade e o tempo livre, ela se aprimorou. O porta-retratos digital foi a ferramenta perfeita. Bento me deu para guardar memórias, mas eu o transformei no meu arquivo, no meu cofre. Com a ajuda da minha neta mais nova, a Bruna, que é um gênio da tecnologia, aprendi a escanear documentos, a salvar conversas importantes, a organizar tudo em pastas secretas, protegidas por senhas que só eu conhecia. Levantei-me e fui até a minha escrivaninha. Liguei o computador, uma tarefa que antes me intimidava, mas que agora eu executava com a naturalidade de quem passa um café. Conectei o porta-retratos e a tela se iluminou com o meu arquivo secreto. Ali não estavam apenas as provas contra Ricardo. Ali estava a história financeira e moral da minha família. Havia cópias de cheques sem fundo de um cunhado, promissórias nunca pagas por um primo, e-mails de parentes pedindo dinheiro emprestado com promessas de pagamento que jamais foram cumpridas. Havia até mesmo o contrato de compra e venda de um terreno que Bento e eu vendemos a um amigo da família por um preço simbólico, com a condição de que ele nunca o vendesse para especuladores, uma promessa que, descobri recentemente, ele estava prestes a quebrar. Eu não guardei aquelas coisas por rancor ou maldade. Eu as guardei porque Bento me ensinou que a memória das pessoas é curta, especialmente quando o dinheiro está envolvido. Palavras o vento leva, Iracema, mas o papel assinado e a imagem gravada ficam, ele adaptou o velho ditado. E ele tinha razão. Naquele momento, olhando para a tela do computador, eu não me senti uma velhinha frágil. Eu me senti uma general, observando o mapa do seu território e planejando a defesa de suas fronteiras. Ricardo não era apenas um sobrinho ingrato. Ele era um sintoma da ganância e do desrespeito que muitas vezes cercam os idosos, vistos como fardos ou, pior, como cofres a serem esvaziados. A visita dele, por mais dolorosa que tenha sido, serviu como um despertador. Ele voltaria. Talvez não pessoalmente, talvez com uma nova estratégia. Poderia tentar me interditar, alegando que eu estava senil, gastando o dinheiro de forma irresponsável. Poderia inventar calúnias, tentar jogar meus filhos contra mim. Eu precisava estar preparada. A minha defesa não podia ser baseada apenas em um porta-retratos digital. Eu precisava de armas legais, de proteção jurídica. Foi então que me lembrei de um cartão de visita que eu havia guardado numa caixa de costura, meu lugar de guardar pequenos tesouros. Remexi entre carretéis de linha, agulhas e botões antigos e o encontrei. O papel era firme, elegante, com letras douradas. Doutora Alice Moraes, advocacia especializada em direito do idoso e planejamento sucessório. Alice era neta da minha melhor amiga, Marlene, uma moça jovem, mas com um olhar firme e um aperto de mão seguro. Eu a conheci meses antes, no aniversário de 80 anos da avó dela. Conversamos por alguns minutos sobre plantas e sobre a burocracia para conseguir descontos em passagens, e ela me impressionou pela sua inteligência e empatia. Qualquer coisa que a senhora precisar, dona Iracema, qualquer dúvida, não hesite em me ligar. É uma honra ajudar as amigas da minha avó, ela disse, me entregando o cartão. Naquele momento, eu entendi que aquele encontro não tinha sido por acaso. Peguei o telefone, o coração agora calmo, mas determinado. Minha mão não tremeu ao discar os números. A voz do outro lado da linha era profissional e gentil. Escritório Moraes, bom dia. Bom dia,
Eu gostaria de falar com a doutora Alice Moraes, por favor. Eu disse, minha voz clara e firme. Quem gostaria? O nome dela é Iracema. Diga a ela que sou a avó da amiga de infância dela, a neta da Marlene. Esperei na linha por menos de 1 minuto. A voz que veio em seguida era quente e cheia de energia. Dona Iracema, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa? Vovó está bem? Está ótima, minha querida. Agradeço a preocupação. Eu estou ligando por um motivo pessoal. Preciso agendar uma consulta com a senhora, se possível, com urgência. Claro. Do que se trata, se a senhora puder adiantar? Eu fiz uma pausa. Olhei para o porta-retratos sobre a mesa, que agora exibia uma foto minha e de Bento, sorrindo, no dia do nosso casamento. O assunto, doutora, é proteção patrimonial. E, digamos, um caso sério de ingratidão familiar. Houve um breve silêncio do outro lado, e então a voz de Alice voltou, agora com um tom de seriedade e foco. Entendi. Tenho um horário amanhã às 10 da manhã. Fica bom para uma senhora? Perfeito, minha filha. Estarei aí. Desliguei o telefone e uma onda de paz me invadiu. O medo tinha ido embora, substituído por uma determinação de ferro. Ricardo tinha cometido um erro fatal. Ele não acordou uma velhinha frágil. Ele acordou a mulher que, por 50 anos, protegeu o patrimônio e a honra daquela família. Ele achou que ia encontrar ruínas, mas encontrou uma fortaleza. E a rainha daquela fortaleza estava, finalmente, pronta para a guerra. Olhei para a foto do meu Bento e sussurrei para o silêncio da sala. Fique tranquilo, meu velho. O nosso legado está em boas mãos. As minhas. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela da minha sala parecia ter um brilho diferente. Não era mais a luz melancólica que apenas acentuava a poeira e a solidão. Era uma luz clara, nítida, que iluminava o meu propósito. Eu me vesti com o meu melhor conjunto, um vestido de linho azul que Bento dizia que combinava com meus olhos, e prendi os cabelos brancos num coque firme. Não era vaidade. Era a armadura que eu vestia para a batalha que estava por vir. No meu colo, dentro da minha bolsa de couro, o porta-retratos digital estava desligado. Um soldado adormecido, aguardando a ordem para atacar. O escritório da doutora Alice Moraes ficava num prédio comercial moderno no centro da cidade. Um mundo de vidro e aço que contrastava brutalmente com o meu pequeno apartamento aconchegante. Por um instante, senti um frio na barriga. A dúvida de uma senhora de 72 anos entrando num território que não era o seu. Mas assim que a porta do escritório se abriu e Alice veio me receber com um sorriso caloroso e um abraço respeitoso, toda a minha insegurança se dissipou. O ambiente não era frio como o prédio sugeria. Era elegante, sóbrio, com poltronas confortáveis e o cheiro suave de chá de camomila no ar. Dona Iracema, que prazer recebê-la. Por favor, entre e fique à vontade, disse ela, me conduzindo a uma sala de reuniões com uma grande mesa de madeira e uma vista impressionante da cidade. Aceita um café, uma água, um chá? Um copo d'água, por favor, minha filha, respondi, sentando-me e sentindo a firmeza da cadeira sob mim. Alice não era como os advogados que eu via nos filmes. Era jovem, com pouco mais de 30 anos, mas seu olhar transmitia uma seriedade e uma competência que a idade, por si só, não confere. Ela se sentou à minha frente, sem pressa, e esperou que eu começasse. Não havia a impaciência de quem cobra por hora. Havia o respeito de quem está ali para ouvir. E eu falei. Contei tudo. Comecei com os 10 anos de silêncio de Ricardo, a ausência dolorosa durante a doença e a morte de Bento, a surpresa de sua visita repentina. Descrevi com detalhes a conversa, a falsa preocupação, o discurso ensaiado sobre suas dificuldades financeiras e, por fim, a proposta indecente de administrar o meu dinheiro. Enquanto eu falava, Alice apenas assentia com a cabeça, seus olhos inteligentes fixos nos meus, absorvendo cada palavra, cada pausa, cada suspiro. Ela não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei de narrar a visita, tirei o porta-retratos da bolsa, liguei-o e o coloquei sobre a mesa, entre nós duas. E aqui, doutora, está o motivo pelo qual ele saiu da minha casa como um rato assustado. As imagens começaram a passar. As fotos da lancha, o cartão postal de Paris, a cópia do e-mail da minha irmã. Alice se inclinou para ver,
e a cada nova imagem, uma ruga de concentração se formava em sua testa. Ela pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações, seus gestos rápidos e precisos. Quando a apresentação de slides terminou, ela se recostou na cadeira e me olhou com uma expressão que era uma mistura de indignação e admiração. Dona Iracema, a senhora não faz ideia da quantidade de casos que eu recebo neste escritório de filhos, netos e sobrinhos tentando aplicar o mesmíssimo golpe. A história é sempre a mesma. O idoso é tratado como incapaz. Suas economias são vistas como uma herança adiantada e a ganância fala mais alto que o amor. A diferença, ela disse, apontando para o porta-retratos, é que a senhora veio preparada. A senhora tem um dossiê. Isso muda tudo. A palavra dossiê me fez sorrir por dentro. Era exatamente isso. Meu arquivo de memórias e verdades. O que faremos, doutora? Perguntei sentindo-me pela primeira vez em muito tempo como parte de uma equipe. Primeiro, a defesa, disse Alice, o tom de voz agora transformado, direto, estratégico. Vamos proteger seu patrimônio de uma forma que ninguém, nem mesmo seus filhos com a melhor das intenções, possa interferir sem o seu consentimento explícito. Vamos criar um testamento vital, que garante que suas vontades sobre tratamentos de saúde sejam respeitadas. E vamos reestruturar seus investimentos sob a consultoria de um especialista da minha confiança, amarrando tudo em cláusulas que exigem a sua assinatura lúcida para qualquer movimentação. Vamos construir uma muralha ao redor da senhora e do seu dinheiro. Enquanto ela falava, eu sentia um peso sendo tirado das minhas costas. Não era apenas sobre o Ricardo, era sobre a minha autonomia, o meu direito de envelhecer com dignidade e controle sobre a minha própria vida. E o ataque? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a palavra. Alice sorriu, um sorriso rápido e astuto. O ataque, dona Iracema, será silencioso. Por enquanto, não vamos fazer nada contra ele diretamente. Apenas vamos nos preparar. Vou redigir uma notificação extrajudicial, detalhando a tentativa de coação e apropriação indébita, baseada no seu relato e nas provas que a senhora tem. Não vamos enviá-la agora. Vamos guardá-la como uma carta na manga. Se ele der mais um passo em falso, se ele tentar difamar a senhora ou iniciar um processo de interdição, essa notificação será a nossa primeira resposta. E será devastadora. Saí daquele escritório 2 horas depois, sentindo-me 10 anos mais jovem. O plano estava traçado. A execução seria minha. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a confusão do meu antagonista começava a se transformar em ação. Ricardo, depois de uma noite mal dormida, remoendo a humilhação, decidiu que a melhor defesa era o ataque. Ele pegou o telefone e ligou para o elo que ele julgava ser o mais fraco da corrente. Minha filha, Lúcia. Lúcia? É o seu primo, Ricardo. Desculpe ligar assim sem avisar, mas estou terrivelmente preocupado com a tia Iracema. Ele começou, a voz carregada de uma aflição fingida. Ricardo? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? A voz da minha filha era pura ansiedade. Acontecer, não aconteceu. Ainda. Mas eu fui visitá-la ontem, Lúcia. E ela não está bem. Não está mesmo. Ela está confusa, falando coisas do passado como se fossem hoje. Me mostrou umas fotos antigas, misturando tudo. Ela parecia perdida. E com a venda da casa, ela está sentada numa montanha de dinheiro. Eu tentei conversar, oferecer ajuda, mas ela ficou arredia. Tenho medo, prima. Medo que algum golpista se aproxime dela, que ela assine algum papel sem saber. Acho que a solidão e o luto estão afetando o juízo dela. Vocês precisam fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O veneno foi inoculado com sucesso. Lúcia, que sempre foi a mais emotiva e superprotetora dos meus filhos, entrou em pânico. Desligou o telefone com Ricardo e ligou imediatamente para o irmão, Heitor, repetindo a história alarmante do primo desaparecido. A semente da dúvida sobre a minha sanidade mental estava plantada. Eu não sabia de nada disso quando, no dia seguinte, seguindo as instruções de Alice, fui ao banco. Não pedi que meus filhos me acompanhassem. Fui sozinha. A presença de Alice, que me encontraria lá, era toda a companhia de que eu precisava. O gerente do banco, um rapaz chamado Flávio, que devia ter a idade do meu neto,
Me recebeu com a simpatia condescendente que muitos jovens reservam aos idosos. Dona Iracema, em que posso ajudá-la hoje? Veio ver o rendimento da sua aplicação? Está rendendo bem, viu? Ele disse, falando alto e devagar, como se eu fosse um pouco surda ou lenta de raciocínio. Bom dia, Flávio. Na verdade, eu vim reestruturar todos os meus investimentos. E para me auxiliar, eu trouxe a minha advogada, doutora Alice Moraes. Eu disse no meu tom de voz normal. Alice, que tinha acabado de chegar, estendeu a mão para o gerente. A mudança na expressão dele foi instantânea. A simpatia forçada deu lugar a uma seriedade nervosa. A velhinha simpática, de repente, tinha assessoria jurídica. Por uma hora, sentada naquela sala com ar-condicionado, eu me senti no comando. Alice traduzia o jargão financeiro para mim, mas na maioria das vezes eu entendia perfeitamente. Eu fazia as perguntas certas, questionava as taxas e, com a orientação dela, transferia o dinheiro para fundos mais seguros, com travas e cláusulas que me protegiam. Cada assinatura minha naquele monte de papéis era um tijolo a mais na minha fortaleza. O momento crucial, o ponto de virada onde meu sobrinho perceberia que o jogo tinha mudado, veio naquela mesma tarde. Meu telefone tocou. Era a Lúcia. Mãe, onde a senhora estava? Te liguei o dia todo. Fiquei preocupada, ela disse, a voz beirando a histeria. Estava no banco, minha filha, resolvendo umas coisas. Respondi calmamente enquanto regava minhas samambaias. No banco? Sozinha? Mãe, por que não me chamou? O Ricardo me ligou. Ele disse que a senhora não está bem, que está confusa. Eu e o Heitor estamos pensando em ir aí no fim de semana. Talvez fosse bom a gente ajudar a senhora a cuidar desse dinheiro. É muita responsabilidade para a senhora sozinha. Aí estava. A conversa manipuladora de Ricardo já tinha feito efeito. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para dar peso às minhas próximas palavras. Lúcia, minha querida, agradeço imensamente a sua preocupação e a do seu irmão. E a do seu primo também. Falei, com uma pitada de ironia na última frase. Mas eu preciso que vocês fiquem tranquilos. Está tudo sob o mais absoluto controle. Mas, mãe, eu sei que vocês se preocupam. Eu a interrompi com uma firmeza que ela não ouvia na minha voz há anos. E é exatamente por isso que eu tomei uma providência profissional. Contratei uma advogada excelente para me auxiliar em todas as minhas decisões financeiras. Ela esteve comigo no banco hoje. Então, pode ficar em paz. Não precisa mais se preocupar com absolutamente nada. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir os pensamentos da minha filha, o choque, a confusão. A mãe, a velhinha frágil que eles precisavam proteger, tinha contratado uma advogada, sem consultá-los, sem pedir permissão. A narrativa deles sobre mim tinha acabado de ruir. Uma advogada? Lúcia gaguejou. Mas por quê? Quem é ela? Uma profissional competente que vai garantir que o meu futuro e o patrimônio que eu e seu pai construímos estejam seguros, respondi. Agora preciso desligar, minha filha. A novela vai começar. Um beijo. Eu sabia que em menos de 5 minutos, Lúcia ligaria para Ricardo para contar a novidade. A notícia de que eu tinha uma advogada se espalharia como fogo, frustrando o plano dele de me pintar como uma idosa senil e vulnerável. A minha execução silenciosa estava em pleno andamento. E como previsto, meu celular vibrou 10 minutos depois. Não era uma ligação. Era uma mensagem de WhatsApp, de um número que eu não via há anos. Era Ricardo. A mensagem era longa, uma mistura de falsa preocupação com ameaça velada. Tia, a Lúcia me contou que a senhora contratou uma advogada. Fico chocado. A senhora está sendo mal influenciada por estranhos. Isso é assunto de família, não se coloca gente de fora no meio. Essa gente só quer o seu dinheiro. Por favor, me escute, dispense essa mulher e vamos conversar. Só quero o seu bem. Eu li a mensagem, sentindo uma satisfação fria. Ele estava acuado. O lobo estava tentando se vestir de cordeiro novamente, mas já era tarde demais. Com os dedos firmes, digitei a minha resposta, curta, objetiva e demolidora. Exatamente como Alice havia me instruído a fazer caso ele entrasse em contato. Ricardo, agradeço o seu contato.
A partir de hoje, qualquer assunto referente a mim ou aos meus bens deverá ser tratado diretamente com a minha advogada, doutora Alice Moraes. O telefone do escritório é este. Passar bem. Enviei a mensagem e, em seguida, sem hesitar, bloqueei o número dele. O duplo tique azul da confirmação de leitura foi o som do portão da minha fortaleza se fechando na cara do inimigo. A minha mensagem, curta e afiada como um bisturi, deve ter caído como uma bomba no mundo de Ricardo. Imagino-o lendo e relendo aquelas poucas palavras, a tela do celular iluminando um rosto contorcido de raiva e incredulidade. O caminho fácil, o acesso direto à velhinha frágil, estava bloqueado. A fortaleza que ele pensou que invadiria com um sorriso e um buquê de flores murchas tinha agora muralhas legais e uma sentinela chamada Doutora Alice Moraes. A primeira consequência concreta de seus atos foi o silêncio. O silêncio e a porta fechada na sua cara. Mas a ganância é uma erva daninha persistente. Ricardo não desistiria tão fácil. Se não podia mais falar comigo, tentaria contornar o obstáculo. No dia seguinte, ele ligou para o escritório da minha advogada, certamente esperando usar seu charme manipulador para intimidar ou persuadir a advogadazinha, que estava influenciando sua tia. Ele não sabia onde estava se metendo. Alice me contou a conversa mais tarde e eu pude visualizar a cena perfeitamente. Ricardo, com sua voz impostada de homem de negócios importante, tentando soar razoável e preocupado. Doutora Moraes, aqui é Ricardo, sobrinho de Iracema. A senhora talvez não entenda as nuances da nossa família, mas minha tia é uma idosa, muito querida, mas que ficou, digamos, vulnerável após a morte do meu tio. Estou muito preocupado que ela esteja tomando decisões precipitadas, influenciada por terceiros que não têm os interesses da família no coração. Do outro lado da linha, Alice permaneceu impassível, sua voz calma e profissional como o aço. Senhor Ricardo, agradeço sua ligação. Permita-me esclarecer alguns pontos. Terceiros, no caso, sou eu, uma profissional contratada. E a única pessoa que demonstrou não ter os interesses da sua tia no coração, até o momento, foi o senhor. A sua visita, a sua tentativa de coação emocional para obter controle financeiro e o seu histórico de abandono familiar foram devidamente registrados. Houve um silêncio chocado do outro lado. Alice continuou, implacável. Minha cliente, Dona Iracema, está em plena posse de suas faculdades mentais, algo que pude constatar pessoalmente e que qualquer perícia médica confirmará com facilidade. Ela é lúcida, inteligente e perfeitamente capaz de administrar a própria vida. As medidas de proteção patrimonial que tomamos são um procedimento padrão para evitar exatamente o tipo de assédio predatório que o senhor tentou cometer. Qualquer nova tentativa de contato direto com a minha cliente ou qualquer ato de difamação para com terceiros será respondido com as medidas legais cabíveis. O senhor me entende? O blefe de Ricardo tinha sido exposto. Ameaçado e sem argumentos, ele gaguejou uma desculpa e desligou o telefone. A primeira tentativa de reverter a situação havia falhado miseravelmente. Frustrado, ele partiu para sua única arma restante. Meus filhos. Ele ligou para Lúcia e Heitor, agora com um discurso muito mais agressivo e alarmista. Ele pintou um quadro em que eu era uma prisioneira, manipulada por uma advogada abutre que me isolara da família para roubar meu dinheiro. Usou termos que ele mal compreendia, como alienação de idoso e abuso de vulnerável, para instilar medo e urgência. Ela não atende mais minhas ligações. Ela me mandou falar com essa advogada. Vocês não percebem? Essa mulher está fazendo uma lavagem cerebral na sua mãe. Vocês são os filhos, têm o direito e o dever de intervir. Amanhã pode ser tarde demais. Ela pode ter assinado uma procuração dando tudo para essa estranha. O desespero dele era contagiante. Lúcia, já abalada, entrou em pânico. Heitor, meu filho mais velho, sempre tão pragmático e cético, também começou a vacilar. A ideia de uma estranha controlando o patrimônio da família era inaceitável para ele. Eles realizaram uma reunião por telefone e tomaram uma decisão. Iriam me confrontar. Iriam até o meu apartamento no sábado para colocar as coisas em pratos limpos e, se necessário,
tomar as rédeas da situação. Eles estavam vindo para me salvar de mim mesma. Eu já esperava por isso. Alice havia me alertado. Ricardo vai tentar usar seus filhos contra a senhora. Eles virão, cheios de preocupação e com a certeza de que estão fazendo o bem. Não os receba com raiva. Receba-os com a verdade. E foi o que eu fiz. No sábado de manhã, preparei a casa. Fiz um bolo de laranja, o favorito deles, e passei um café fresco. O cheiro de lar, de mãe, era parte da minha estratégia. 20 minutos antes da hora marcada, a campainha tocou. Era Alice, impecavelmente vestida num terninho cinza, trazendo uma pasta cheia de documentos. "Pronta, dona Iracema?" Ela perguntou com um sorriso encorajador. "Pronta desde o dia em que nasci, minha filha", respondi, sentindo uma calma que me surpreendia. Quando Lúcia e Heitor chegaram, suas expressões eram uma mistura de determinação e preocupação. Eles me abraçaram, mas foi um abraço tenso, formal. Seus olhos passaram por mim e pousaram em Alice, sentada discretamente numa poltrona no canto da sala. A surpresa em seus rostos foi evidente. Eles vieram para enquadrar a mãe, frágil e confusa, e deram de cara com a advogada dela, servindo-se de café na minha sala de estar. "Mãe, o que significa isso? Quem é essa senhora?" perguntou Heitor, o tom já defensivo. "Essa é a doutora Alice Moraes, minha advogada. E a partir de hoje, minha amiga. Eu a convidei para o nosso café, pois o assunto que vocês vieram tratar também é do interesse dela", respondi com a voz serena. A sala ficou em silêncio por um momento. Lúcia se remexeu no sofá, desconfortável. "Mãe, a gente veio conversar em família." "E é exatamente o que vamos fazer", eu disse. "Sentem-se, comam um pedaço de bolo. A conversa será longa." Eles se sentaram rígidos e a conversa começou. Heitor tomou a frente, como sempre. "Mãe, estamos preocupados. O Ricardo nos contou umas coisas, e esse seu comportamento de contratar uma advogada sem nos consultar, a gente só quer o seu bem. Talvez fosse melhor se a senhora nos passasse uma procuração para que eu e a Lúcia pudéssemos ajudar a senhora a gerir as coisas, para evitar problemas." "Problemas como o primo de vocês?" perguntei, e a pergunta pairou no ar. Lúcia interveio, a voz embargada. "O Ricardo pode ser um chato, mãe, mas ele se preocupou em te visitar. Ele disse que a senhora está esquecida, confusa. Foi a minha deixa. A hora da revelação completa. Respirei fundo e olhei para os meus 2 filhos, os frutos do meu ventre, que me olhavam com uma mistura de amor e pena, sem fazer a menor ideia de quem eu era de verdade. "Confusa?" repeti, a voz baixa, mas cortante. "Vocês acham que eu estou confusa?" Peguei o porta-retratos digital, que já estava posicionado sobre a mesa de centro. Liguei-o e virei a tela para eles. "Eu quero que vocês vejam uma coisa. A confusão da mãe de vocês." As mesmas imagens que nocautearam Ricardo começaram a passar. A foto na lancha. O cartão postal de Paris, com a data do funeral do pai deles. O e-mail da tia Clotilde. Lúcia levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Heitor ficou pálido, a mandíbula travada de raiva. O castelo de mentiras que Ricardo construiu desmoronou em menos de 1 minuto. Isso é verdade, mãe?" perguntou Heitor, a voz rouca. "Cada palavra, cada imagem", afirmei. "O primo de vocês não apareceu por preocupação. Ele apareceu porque sentiu o cheiro do dinheiro, assim como um abutre sente o cheiro da carniça. Ele achou que encontraria uma velha senil e solitária, pronta para ser depenada. E vocês, meus filhos, com toda a boa intenção do mundo, acreditaram nele. Acreditaram que eu, a mulher que administrou esta casa e esta família por 50 anos, de repente me tornei uma incapaz da noite para o dia. Mas a revelação do meu poder não estava apenas naquele aparelho. Estava na minha história. Levantei-me, fui até a velha escrivaninha de Bento e peguei um dos livros caixa encadernados em couro, com a contabilidade doméstica de décadas. Coloquei-o sobre a mesa com um baque surdo. "Vocês acham que o pai de vocês construiu tudo isso sozinho? Seu pai era um homem maravilhoso, um trabalhador incansável, o amor da minha vida. Mas ele era um sonhador.
Quem mantinha os pés dele no chão, quem controlava cada centavo que entrava e saía, quem negociava com os gerentes de banco, quem decidiu aplicar na poupança em vez de em ações arriscadas, quem o convenceu a comprar esta casa e não aquele sítio que não valia nada, fui eu, sempre fui eu. Abri o livro em uma página amarelada. Está vendo isso aqui, Heitor? Foi o dinheiro que eu juntei, vendendo meus bordados, para completar a entrada do primeiro carro de vocês. E isso aqui, Lúcia, foi o controle que eu fiz para pagarmos a sua festa de 15 anos sem entrar no vermelho. Eu nunca fui apenas a dona de casa que fazia o jantar. Eu fui a ministra da Fazenda, a diretora financeira, a sócia silenciosa em cada decisão que seu pai tomou. O choque no rosto deles era profundo. Não era apenas a descoberta da canalice do primo, era a descoberta da própria mãe. Era como se, por toda a vida, eles tivessem olhado para mim e visto apenas uma figura familiar, um papel, a mãe, a esposa, a avó, e não a pessoa completa, com cérebro, estratégia e força. Lúcia começou a chorar, um choro de vergonha e arrependimento. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu nunca pensei. A gente só queria proteger a senhora. Heitor não chorou, mas seus olhos estavam vermelhos. Ele olhava para o livro-caixa, para o porta-retratos, para mim, e eu via a realização tomando conta dele. A realização de sua própria soberba, da sua subestimação. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Nós te tratamos como uma criança. E a senhora é uma fortaleza. Aquele era o meu momento de triunfo. Não um triunfo de gritos e acusações, mas um triunfo silencioso e absoluto. A verdade estava na mesa, inegável. A nova dinâmica de poder estava sendo estabelecida ali, naquele exato instante. Eu me aproximei deles, peguei nas mãos de cada um. Meu coração não guardava raiva, apenas o alívio da verdade revelada. Eu não preciso de proteção, eu preciso de respeito, eu disse, olhando nos olhos de cada um. Eu não preciso que vocês cuidem do meu dinheiro. Eu preciso que vocês venham tomar um café comigo aos domingos e me contem sobre a vida de vocês. Eu não sou um fardo, nem um problema a ser administrado. Eu sou a mãe de vocês, a matriarca desta família. E as decisões sobre a minha vida e sobre o legado que eu e seu pai construímos serão sempre minhas. Foi então que Alice, que permanecera como uma observadora silenciosa, falou pela primeira vez. Seus filhos amam a senhora, dona Iracema. A preocupação deles era genuína, ainda que mal orientada. E para que eles fiquem completamente tranquilos, ela disse, abrindo sua pasta, eu gostaria de explicar as medidas legais que a mãe de vocês, em sua total lucidez e soberania, decidiu tomar para garantir sua segurança e autonomia. Ela não está desprotegida. Pelo contrário, ela nunca esteve tão protegida. Enquanto Alice detalhava a nova estrutura jurídica que havíamos criado, eu vi a última sombra de dúvida desaparecer dos olhos dos meus filhos. Eles entenderam. Entenderam que a mãe deles não era uma vítima. Ela era a rainha em seu castelo e tinha acabado de reforçar todas as suas defesas. A visita, que começou como uma confrontação, terminou com abraços, pedidos de desculpas sinceros e uma promessa de recomeço. Eles saíram do meu apartamento não mais como protetores, mas como filhos orgulhosos. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo e pacífico encheu a sala. Alice me olhou com um sorriso de admiração. A senhora foi magnífica. Eu fui apenas eu mesma, minha filha. Pela primeira vez em muito tempo, respondi. Naquela noite, depois que Alice foi embora, eu me sentei na minha poltrona, com o porta-retratos no colo. A imagem que brilhava na tela era a minha favorita. Eu e Bento, sentados na varanda da nossa antiga casa, rindo de alguma bobeira. Olhei para o sorriso dele, para os olhos que me amaram por 50 anos, e senti que ele estava ali comigo. A batalha pela minha dignidade estava ganha. O poder que sempre foi meu tinha sido finalmente revelado a todos, e a paz que eu sentia era a paz de quem sabe que honrou a própria história. As semanas que se seguiram àquela revelação na minha sala de estar foram como o amanhecer, depois de uma longa noite de tempestade. O ar estava mais limpo, as cores mais vivas. Uma nova realidade, silenciosa e profundamente transformadora,
estabeleceu-se em minha vida e na minha família. A mudança mais notável estava nas pequenas coisas, nos detalhes que tecem o tecido do dia a dia. As ligações dos meus filhos, por exemplo, mudaram de tom. Lúcia não me ligava mais com aquela voz de enfermeira, perguntando se eu já tinha almoçado ou se não havia esquecido o remédio. Agora, ela me ligava para contar do seu dia, para pedir minha opinião sobre um problema no trabalho, para perguntar a receita daquele assado que o pai dela tanto gostava. Ela não estava mais me vigiando, estava partilhando. Heitor, meu filho pragmático, que sempre me via como a figura emocional da casa, começou a me enviar links de notícias sobre economia e política, com mensagens que diziam: "Mãe, li isso e lembrei da senhora. O que acha?" Ele estava, pela primeira vez, me enxergando como uma interlocutora, uma mente com quem ele podia debater. O respeito que eles sempre tiveram por mim, antes velado por uma camada de proteção condescendente, agora era explícito, genuíno. Eles não me amavam mais ou menos que antes. Eles me amavam melhor. O primeiro almoço de domingo em meu apartamento após o confronto foi a prova final dessa nova era. Eles chegaram sem a postura de quem vem cumprir uma obrigação, mas com a leveza de quem vem para casa. Enquanto eu terminava de temperar a salada, Heitor, que nunca havia entrado na minha cozinha a não ser para pegar um copo d'água, parou ao meu lado, observando. "Sabe, mãe", ele disse, a voz baixa, "outro dia, no banco, o gerente me sugeriu um investimento de alto risco. Lembrei do que a senhora disse sobre o livro caixa, sobre sempre escolher a segurança. Eu recusei a oferta dele. Acho que, finalmente, entendi de onde o pai tirava a prudência dele. Naquele momento, enquanto eu misturava o azeite e o vinagre, meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma alegria profunda, a alegria de ser vista, de ser verdadeiramente reconhecida pelo que eu sempre fui. Meu legado não estava apenas no dinheiro que eu e Bento juntamos, mas na sabedoria que, finalmente, eu estava conseguindo passar adiante. Mas enquanto minha família se curava e se fortalecia, o antagonista da minha história, o catalisador de toda essa transformação, caminhava para o seu inevitável fim de linha. A lição de Ricardo não viria de mim, mas da própria vida, que é a mais implacável das professoras. Cerca de um mês depois do nosso último contato, a campainha do meu apartamento tocou numa noite de quinta-feira. Era tarde, e eu não esperava ninguém. Ao espiar pelo olho mágico, meu coração deu um solavanco. Era ele. A figura que estava do outro lado da porta, porém, era uma sombra patética do homem que ali estivera semanas antes. O cabelo estava despenteado, o rosto abatido e com a barba por fazer. As roupas de marca tinham sido substituídas por uma calça jeans gasta e uma camiseta amassada. O carro importado não estava em lugar nenhum. Ele parecia um homem derrotado. Hesitei por um instante, mas a mulher que eu havia me tornado não tinha mais medo. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança no lugar. "Ricardo?" perguntei, a voz firme. Ele me olhou e em seus olhos não havia arrogância, apenas um desespero oco. "Tia, por favor, eu preciso falar com a senhora, só por 5 minutos." Eu o observei em silêncio. A vida já o havia punido de forma mais dura do que eu jamais poderia. Tirei a corrente e abri a porta. "Entre, mas só por 5 minutos." Ele entrou e ficou parado no meio da sala, parecendo não saber o que fazer. O cheiro que ele exalava não era mais de perfume caro, mas de suor e de derrota. Eu perdi tudo, tia Iracema." Ele começou, a voz embargada. "A Patrícia me deixou, a empresa faliu, o banco tomou o meu carro, o apartamento, aquela mulher com quem eu viajava", ele disse, referindo-se à foto na lancha. "Descobriu umas coisas e me mandou embora com a roupa do corpo. Eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém." Ele esperava, talvez, que eu sentisse pena, que o meu instinto familiar falasse mais alto e que eu o acolhesse. Mas a pena que eu sentia era distante, clínica. Era a pena que se sente por alguém que escolheu o próprio veneno e o bebeu até a última gota. "Eu sinto muito pela sua situação, Ricardo", eu disse, e eu realmente sentia. Não pela perda do dinheiro dele, mas pela pobreza de seu espírito. "Mas o que você espera de mim?" "Eu não sei", ele choramingou.
as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto sujo. Um pouco de dinheiro para recomeçar? Um lugar para ficar por uns dias? Qualquer coisa. Eu errei, tia. Eu sei que errei. Eu fui um canalha, um monstro. Mas eu estava desesperado. O desespero faz a gente fazer coisas horríveis. Eu me aproximei dele, parei a uma distância respeitosa e o olhei nos olhos. Não, Ricardo. O desespero não faz a gente ser mau. Ele apenas revela o que já existe dentro de nós. Seu pai, meu cunhado, passou por imensas dificuldades financeiras, mas nunca tentou enganar ou roubar ninguém. Sua mãe, minha irmã, morreu com o coração partido pela sua ganância, não pela falta de dinheiro. O que eu e seu pai construímos, eu disse, a voz calma, mas inflexível, foi com trabalho honesto, com respeito um pelo outro, com amor. Este dinheiro não pode consertar o que está quebrado dentro de você. Ele só te afundaria ainda mais. Ele me olhou, a última centelha de esperança se apagando em seus olhos. Ele entendeu. A porta estava fechada, para sempre. Eu não posso te dar dinheiro, continuei. Mas posso te dar a única coisa que talvez ainda tenha algum valor. Fui até minha escrivaninha, escrevi um endereço num pedaço de papel e o entreguei a ele. Isto é um abrigo que oferece refeições quentes e um lugar para dormir. E este, acrescentei anotando um número de telefone, é de um grupo de apoio para pessoas que se perderam. É tudo o que eu posso e tudo o que eu vou fazer por você. O resto do caminho, meu sobrinho, você terá que fazer sozinho. Ele pegou o papel com a mão trêmula, amassou-o no bolso e saiu sem dizer mais uma palavra. Enquanto eu fechava a porta, não senti triunfo, nem raiva. Senti apenas o alívio de um capítulo encerrado. A lição dele estava apenas começando. A minha já estava aprendida. O impacto positivo de toda essa jornada se espalhou como ondas num lago. A transformação mais bonita foi a da minha filha, Lúcia, que sempre viveu à sombra do marido e, com medo de se impor, começou a florescer. Cerca de 2 meses depois, ela me visitou no meio da semana, com um brilho nos olhos que eu não via desde que era uma menina. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Eu pedi demissão do meu emprego. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sempre odiei aquele escritório. E sempre quis abrir meu próprio ateliê de costura, como a vovó Clotilde. O Paulo, o marido dela, sempre dizia que era loucura, que era arriscado. Mas ontem eu disse a ele que a decisão era minha, que o dinheiro que eu tinha guardado era meu e que eu ia investir no meu sonho. E sabe por que eu fiz isso, mãe? Porque eu vi a senhora. Eu vi a senhora enfrentando tudo e todos, dona de si. E eu pensei, eu sou filha dessa mulher. Eu também tenho essa força. As lágrimas que chorei naquele dia foram as mais doces da minha vida. Minha luta não tinha sido apenas minha. Ela tinha acendido uma chama em minha filha, tinha lhe dado a permissão para ser dona do próprio destino. Esse era o verdadeiro legado. Na quietude dos meus dias, eu refletia muito sobre a minha jornada. Olhava para o porta-retratos digital, que agora voltara a ser apenas um álbum de doces memórias, e pensava em como a vida é curiosa. A dor da perda de Bento, a traição de Ricardo, tudo aquilo tinha sido um veneno que, por pouco, não me consumiu. Mas, de alguma forma, eu o transformei em antídoto. Descobri que o envelhecimento, que a sociedade nos pinta como um tempo de perdas e fragilidade, pode ser, na verdade, um tempo de acúmulo. Acumulamos não só rugas e cabelos brancos, mas sabedoria, experiência, resiliência. Descobri que a nossa força não diminui com os anos. Ela apenas muda de forma. Deixa de ser a força dos músculos e se torna a força inabalável do espírito, a clareza de quem já viu muito e não se deixa enganar por pouco. Somos bibliotecas vivas e ai de quem nos julga apenas pela capa envelhecida. Meu novo horizonte surgiu de onde eu menos esperava. Doutora Alice, que se tornara uma visitante regular para os nossos cafés, me fez uma proposta surpreendente. Dona Iracema, ela disse um dia, sua história é poderosa. É uma lição de dignidade. Eu coordeno um projeto voluntário que oferece palestras para grupos de idosos em centros comunitários. Falamos sobre direitos, finanças,
como se proteger de golpes. A senhora gostaria de vir um dia e contar a sua história? A sua voz alcançaria e inspiraria tantas pessoas. A ideia me assustou e me eletrizou ao mesmo tempo. Eu, Iracema, uma dona de casa, uma viúva, dando palestra? Mas então eu pensei em todas as outras Iracemas por aí, sentadas em suas poltronas, sentindo-se invisíveis, subestimadas. Pensei em como a minha história poderia ser a faísca de que elas precisavam. E assim, numa tarde de primavera, eu me encontrava nos bastidores de um pequeno auditório, o coração batendo forte. Havia umas 50 pessoas na plateia, homens e mulheres com os mesmos cabelos brancos e as mesmas mãos marcadas pelo tempo que eu. Olhei-me num espelho na parede. Ajeitei o colar de pérolas que Bento me dera, o meu amuleto. A mulher que me encarou de volta não era uma velhinha assustada. Era uma mulher completa, forte, sábia, livre. Respirei fundo, sorri para a minha imagem e sussurrei para o homem que sempre estaria em meu coração. Olha só, meu velho, a sua Iracema vai dar palestra. E caminhei em direção à luz. Minha transformação estava completa e a minha nova vida estava apenas começando.